Estudo de 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 comentado e explicado. Neste vídeo, apresentarei um estudo detalhado do versículo bíblico, 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. Mostrarei como ler o versículo, o que significa e como aplicá-lo em sua própria vida. E comentário sobre 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. O autor explica a necessidade de os crentes se armarem contra os esquemas de Satanás e os exorta a derrubarem as armas de sua guerra e serem fortes no Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. Humilhem-se, portanto. Estejam dispostos a ocupar um lugar baixo, um lugar que se torna você. Não arrojem para si mesmos o que não lhe pertence, não demonstre orgulho e arrogância à sua maneira, não se exalte acima dos outros. Lucas capítulo 14 versículos 7 a 11, Provérbios 15 e 33, Provérbios 18 12, Provérbios 22 4, Miqueias capítulo 6 versículo 8, Filemão capítulo 2 versículo 8. Sob a poderosa mão de Deus, isto provavelmente se refere às calamidades que ele havia trazido sobre eles, ou estava prestes a causar sobre eles, representado aqui, tantas vezes em outros lugares, como a imposição de sua mão, a mão sendo aquela pela qual realizamos qualquer coisa. Quando aquela mão estava sobre eles, eles não deveriam ser levantados com orgulho e espírito de rebelião, mas deveriam ocupar um lugar humilde diante dele e submeter-se a ele com uma mente calma, acreditando que os exaltaria no devido tempo. Não há situação em que se sinta mais humilde do que em cenas de aflição. Para que ele te exalte no devido tempo quando ele achar que é um tempo apropriado. Eles podem ter certeza de que isso seria feito em algum momento. Ele nem sempre os deixava nessa condição baixa e deprimida. Ele tirava a mão pesada e as levantava do estado de tristeza e sofrimento. Isso seria no devido tempo, isto é, no tempo apropriado, no melhor momento, pode ser na vida presente. Certamente estaria no mundo vindouro. Lá eles seriam exaltados com honras que serão mais do que equivalentes a toda perseguição, pobreza e desprezo sofridos neste mundo. Ele pode muito bem ser humilde aqui, que deve ser exaltado a um trono no céu. Humilhem-se. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 7. Humilhem-se, portanto. Devemos sempre ter em mente para que esse fim, ele nos pede que sejamos humildes diante de Deus, para que sejamos mais corteses e gentis com nossos irmãos, e não nos recusemos a nos submeter a eles, tanto quanto o amor exigir. Então, aqueles que são altivos e refratários para com os homens, estão, ele diz, agindo insolentemente em relação a Deus. Ele, portanto, exorta todos os piedosos a se submeterem à autoridade de Deus, e ele chama o poder de Deus de sua mão, para que os faça temer mais. Pois, embora a mão seja frequentemente aplicada a Deus, ela deve ser entendida aqui de acordo com as circunstâncias da passagem. Mas, como costumamos temer, para que a nossa humildade não seja uma desvantagem para nós, e outros possam, por esse motivo, ficar mais insolentes, Pedro atende a essa objeção e promete eminência a todos os que se humilharem. Mas ele acrescenta, no devido tempo, que ele pode ao mesmo tempo evitar muita pressa. Ele então sugere que é necessário que aprendamos a humildade agora, mas que o Senhor sabe muito bem quando é conveniente sermos elevados. Assim, cabe a nós ceder ao seu conselho. Humilhem-se. Aqueles que se submetem pacientemente às dispensações da providência de Deus, ele eleva; aqueles que se elevam, Deus desce. Se não nos humilharmos sob a graça de Deus, ele nos humilhará sob seus julgamentos. Aqueles que pacientemente se submetem a ele, ele exalta no devido tempo; se sua mão é poderosa para deprimir, também é poderosa para exaltar. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. Sob a poderosa mão de Deus,
sob todas as dispensações da providência divina, mesmo que os homens iníquos devam ser os instrumentos para realizar seus propósitos. Talvez por essa expressão, o apóstolo pretenda lembrá-los de que a mão de uma justa providência estava preocupada com os eventos devidos à maldade dos homens, tão preocupados em dominá-los e torná-los instrumentais e subservientes para a realização de seus próprios projetos. Isso é fortemente sugerido. Isaías capítulo 10 versículo 5. Salmos 17 versículo 14 e em muitos lugares paralelos. Este vídeo é um sermão sobre humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Existem muitos problemas no mundo hoje, e é fácil para as pessoas sentirem que querem fazer algo sobre tudo isso. No entanto, isso pode levar a se perder na vida e ser engolido pelo peso de todos esses problemas. Precisamos de uma saída para essas emoções, precisamos de uma maneira de assumir o controle novamente. Isso pode ser feito humilhando-nos sob a poderosa mão de Deus antes que Ele nos exalte no devido tempo. A solução nem sempre é mais complicada do que parece. Os humildes se humilham sob a mão poderosa de Deus e deixam que Ele cuide do resto, porque no devido tempo Ele os exaltará por cima e não deve haver nenhum problema que impeça o seu agir sobre nossa vida. Gostou do vídeo? Esse tipo de assunto ajudaram vocês de alguma maneira? Comente como esse tipo de vídeo ajudou. E deixe nos comentários uma sugestão de novos conteúdos para serem abordados no próximo. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até o próximo e fica com Deus.